que a Páscoa fala do início de uma nova vida em Cristo Jesus. E uma nova vida em Cristo Jesus nós comemoramos todos os dias. É igual ao Natal. Natal nós não comemoramos só no dia 25, dia 25 também. Mas nós comemoramos todos os dias, porque o Natal marca, ou fala, ou comemora a respeito do nascimento de Jesus na nossa vida. Na nossa vida. Então, essa data separada aí da Páscoa é uma data comercial e glória a Deus. Alguém aqui vendeu ovo de Páscoa? Tem alguém que está aqui que vendeu? Você vendeu ovo de Páscoa, Vitor? Não? Oxe. Você levantou a mão. Tá. Sucessor do irmão Benedito. Pelo amor de Deus. Ninguém, os que vendem ovo vieram tudo de manhã. Ninguém faz ovo aqui para vender? Tá, entendi. De manhã nós tínhamos 3 pessoas, se eu não me engano. A Andressa, a Letícia e a Mirella, que eu estou lembrando. Você não vendeu esse ano, Cláudia? Não? Bom, quem vendeu, vendeu bem. E eu fico feliz com isso. Eu perguntei até para as irmãs, vocês têm ovo aí, se alguém quiser comprar, tem ovo para vender, sobrou algum ovo? Não sobrou nada, graças a Deus. E a turma vende muito ovo. E eu fico feliz com isso, eu acho importante. E nós não podemos ficar com aquele olhar, é pecado, onde já se viu, aproveitar. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem um monte de outras coisas que são muito mais perigosas na vida de um cristão do que comer ou vender ovo de Páscoa, né? Então, muito mais coisa problemática. Então, a Páscoa nós temos que ter esse entendimento. Esse dia é um dia comemorativo, mas um dia impulsionado pelo comércio. Mas o dia a dia para nós ele vai marcar o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. Então, é disso que fala. Na sexta, nós tivemos esse final de semana, está difícil de acabar. Começamos na sexta a bênção do Calvário, foi uma bênção, os irmãos vieram, participaram, pois à noite tivemos culto de oração, participamos, ontem nós tivemos atividade dos grupos missionários, participamos aqui, né, a mulherada aqui, os homens ali do lado, os jovens, adolescentes, juniores no gramado, as crianças lá na sala de aula, na chácara. Depois nós fizemos um jantar, participamos junto do jantar, uma atividade de confraternização, tivemos um bom número de pessoas participando, foi joia, foi uma bênção mesmo. Aí, hoje de manhã, os 2 cultos, esse é o terceiro, e amanhã nós teremos ainda o passeio ciclístico, né? O passeio ciclístico. Ontem vieram umas bicicletas velhas aí para mim ficar arrumando para a turma. Enche pneu, aperta banco, aperta freio, demos um trato nas bicicletas, e amanhã 8 horas, a partir das 8 da manhã a turma começa a se reunir aqui do lado, 9 horas da manhã está prevista a saída. Não precisa ficar preocupado, que às vezes tem pessoa que pensa, mas vai andar 60 km, que tem uns que é assim, né? Vamos andar 60 km no meio, glória a Deus por quem anda 60 km no meio do canavial. Nós não vamos andar no meio do canavial e muito menos 60 km. É uma volta, é um passeio. A ideia é integrar o pessoal. Se você quiser vir com o seu filho, com a sua filha, participar, venha. Vai ser legal. É uma atividade legal, dentro do cuidado necessário, toda aquela situação que a gente sabe. Então, ainda amanhã nós estaremos, o nosso dia amanhã, ele vai até de noite. Até meia-noite é segunda-feira, amanhã, né? Então, eu fico feliz com isso daí. Porque vamos trabalhando. Na sexta tivemos também o bazar, foi feito o bazar e muita gente veio aí, comprou. Glória a Deus, glória a Deus. Agora hoje é comemorando a Páscoa, mas temos que ter esse entendimento. Esse entendimento tem que estar claro dentro do nosso coração. A Páscoa, outras vezes já que eu ministrei, eu falei de quando o povo estava no Egito, e ali foi dada uma orientação, passa sangue no umbral, e a casa que tiver o sangue no umbral, o anjo da morte não entra, aquele sangue representando o sangue de Cristo, a pessoa que tem o sangue de Cristo sobre a vida dela não morre. Mas neste ano eu pedi para Deus
palavra e Deus me deu o direcionamento para reflexão dentro daquilo que eu estou conversando com você. Falar sobre o poder da ressurreição. O que faz a grande diferença na nossa vida, exatamente isso. O poder da ressurreição. Eu até comentei com os irmãos de manhã que há vários. Eu separei aqui 5 líderes que foram líderes de um número expressivo de pessoas. E esses líderes, eles vieram a morrer. E eles vieram a morrer e os ossos deles são achados em uma determinada sepultura e visitada por muitos dos seus seguidores. Vou até falar com você apenas a título de informação, caso alguém tenha interesse em anotar e depois fazer uma melhor pesquisa. Por exemplo, o Maomé, que foi o fundador do islamismo, ele está sepultado na mesquita do profeta em Medina, na Arábia Saudita. Então, os que são islamitas, eles têm um propósito de, pelo menos uma vez na vida, visitar a sepultura de Maomé. Eles fazem um esforço para ir até aquele local ali, a mesquita do profeta, e poder passar, nem que seja passar de longe, mas passar naquele lugar. São os seguidores. A ossada do Maomé está ali. O corpo do Maomé, né, já decomposto, está ali. Há um outro nome também muito conhecido e famoso, conhecido como Buda, o Siddhartha Gautama. Mesma história, só que o Siddhartha, o Buda, fundador do budismo, ele morreu e ele foi cremado. E tendo sido ele cremado, partes, né, das cinzas foram espalhadas em alguns lugares, entre eles Índia, Nepal, Sri Lanka, e há pessoas que vão e visitam lugares que são marcados de maneira específica para valorizar o fundador, o líder dentro do budismo. Há ainda, falei de manhã, de uma figura conhecida como Karl Marx, fundador, filósofo e pai do comunismo moderno. Um infeliz que trouxe um pensamento de tristeza e de destruição para muita gente, que inclusive o nosso país, o governo atual, está fazendo uma força tremenda para ver se a gente consegue engrenar nessa desgraça chamada comunismo, aonde 3, 4 os familiares têm dinheiro e o restante tudo passa fome. Né? Então tá aí, mas tem muita gente que gosta, que ama, que segue, que idolatra o tal do Karl Marx. E o túmulo dele fica lá em Highgate, na Inglaterra, em Londres, né? Em Londres, na Inglaterra. E as pessoas vão e visitam, e fazem foto e assim por diante. Há ainda o Lenin, que foi o líder da Revolução Russa, fundador da União Soviética, sepultado lá no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia. As pessoas vão para ver também o túmulo do Lenin, e os ossos dele estão ali. São líderes, que para nós, nenhum desses falado até agora, nenhum deles tem relevância nenhuma, porque nenhum deles contribuiu com nada para a nossa vida, nem antes, nem hoje, nem amanhã, mas muita gente ama, gosta, segue, estuda, aprende com eles, e nós respeitamos isso daí. E essas pessoas, elas vão e elas visitam. Tem ainda um outro nome que eu deixei separado aqui, também muito conhecido e famoso, Napoleão Bonaparte, que é imperador francês, uma figura militar histórica, que morreu e foi sepultado no Hotel des Invalides, lá na França, em Paris, na França. Então, pessoas vão e visitam. E visitam por gostar, por acreditar nas mesmas ideias, nos mesmos pensamentos, nos mesmos ideais e assim por diante. Essa turma toda foram grandes líderes, isso é inegável. Foram grandes líderes, tiveram muitos seguidores. Agora, eles todos, os 5 que eu citei, poderia ter citado mais uma outra lista com tantos líderes. Todos eles têm algo em comum. Morreram, foram sepultados e foram vencidos pela morte. Estão enterrados, estão sepultados, e para eles acabou.
Tem um ditado que diz assim, que a turma costuma falar: para tudo dá um jeito, só não se dá um jeito para morte. Isso é um ditado que não é verdadeiro para nós. Para eles, sim. Para nós, não. Porque para nós, e aí está o grande diferencial, e é disso que eu quero conversar com você, para nós e sobre a nossa vida está o poder da ressurreição. A morte, ela foi vencida. Então, quando você for lá para Israel e você for visitar lugares históricos e lugares que vão sugerir a você pensar sobre as histórias da Bíblia, entre eles a sepultura de Jesus, que na verdade não é a sepultura de Jesus, porque Jesus, ele não ficou em sepultura própria, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. O túmulo era de José de Arimateia, porque Jesus não tinha morada eterna ali naquele lugar. Ali Jesus estava apenas de passagem, ele ficou apenas 3 dias, e após os 3 dias ele ressuscitou, e hoje ele está aqui conosco. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Então você vai para Israel, pelo menos um, amém? Dá para ouvir? Ninguém quer ir para Israel? Amém. E eu vou com você, a gente vai junto, e lá a gente vai visitar, mas nós não vamos achar ossada de Jesus em lugar nenhum. Lá nós não vamos achar sepultura de Jesus em lugar nenhum. Esse é o grande diferencial para a nossa vida. Naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ensinamos. O nosso líder morreu, é verdade, mas ele morreu por amor a nós. E ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E é sobre a ressurreição de Jesus que eu quero falar com você agora, dentro do texto que nós fizemos a leitura, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Algumas coisas importantes que eu vou pontuar aqui, depois eu vou ajudar você aí, citando algumas situações. Primeira delas, que eu quero falar: ele nos regenerou. Quem joga videogame aí ou já jogou algum dia? O povo que joga videogame veio tudo à noite. De manhã ninguém joga videogame. É o povo da noite que joga videogame. Quem já jogou videogame sabe, tem hora que você tem que resetar a máquina, começar. Quem já reiniciou o celular aí? Deixa eu ver. O celular começou a travar, dar pau, reiniciou. É isso. Computador, quem já reiniciou o computador? Tem hora que tem que reiniciar. Por que reinicia? Porque está dando algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Então, se não reiniciar, não vai, não anda, não acontece, não desenrola, tá? Então, o texto diz que nós fomos o quê? Regenerados, ou seja, uma nova gênesis, um novo começo. Em Cristo nós recebemos uma nova oportunidade de vida. A regeneração é exatamente isso daí, é começar do zero, é reiniciar. O poder da ressurreição, ele veio sobre nós para quê? Para que nós pudéssemos ter uma esperança viva. Comentei de manhã com os irmãos, e eu falei da época que eu tinha a banda, o conjunto de forró, onde eu era o sanfoneiro, o André era o baixista, o Minduim era o baterista, e aí nós tínhamos lá meu pai, tínhamos o Pavão, tinha o Tunim, tinha o Pizelli, uma banda, tocávamos a terceira idade. Mas não havia nenhum outro propósito, senão o propósito único e exclusivo de nos alegrar, de distrair a cabeça. Era esse o propósito, e não passava disso, até que Jesus nos salvou, até que Jesus tocou em nossa vida, até que Jesus mudou a nossa história, e de lá para cá nós passamos a viver o quê? Viver uma nova vida com esperança viva, sabendo que a eternidade nós vamos passar juntamente com Deus. Mas enquanto essa eternidade não chega, nós estamos aqui vivendo dentro daquilo que Deus nos marcou para vivermos. Eu, por exemplo, estou aqui conversando com você, de alguma forma tentando te ajudar, tentando contribuir na tua vida, e pela misericórdia de Deus e pela bondade da sua parte, você me ouve, de alguma forma aceita alguma instrução que eu acabo passando, visando te ajudar,
visando contribuir com você. O André está aí com a gente tocando, propósito, estamos falando de propósitos na vida, está aí com a gente tocando, contribuindo, sempre conosco dentro do possível, fazendo a parte dele. Temos, por exemplo, a própria escola de música que foi implantada, que foi desenvolvida, implantada e é administrada por ele, e através da escola de música nós temos vários músicos sendo formados, pessoa que está aí colocando a vida à disposição e cumprindo o propósito. O próprio Amendoim, que estava aí com a gente ontem, que embora não faça parte de uma liderança formal, mas está conosco em tudo quanto é atividade, dando a parcela de contribuição, ajudando, fazendo. Ontem nós estávamos lá, o Celcinho levou o Celso embora, né? O Celcinho, a Dani, a Márcia, levaram o Celso embora, aí sobrou para mim. E aí eu peguei 2, 3 para me ajudar. Falei, ajuda aí, que esse povo tudo com a barriga roncando, tudo com fome. Nós temos que fazer alguma coisa, né, Samuel? Ali nós estivemos dando a nossa parcela de colaboração e graças a Deus, eu sei que foi uma bênção para o lado de lá e foi uma bênção para o lado de cá, e nós vamos dando a parcela de colaboração. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você está dentro disso daqui, dentro do propósito. Dentro do propósito. Então, o propósito da ressurreição. Primeira coisa, a ressurreição nos convida a viver com propósito. Antes de Jesus, sem propósito. Depois de Jesus, o propósito. E aí, eu preciso provocar você. Eu não tenho o poder de alterar, de mudar, de fazer. Eu não tenho, e não tenho nem a pretensão de obrigar que você faça qualquer coisa, de exigir. Eu não tenho essa postura. Eu acho que cada um sabe e tem que saber o que faz ou o que deixa de fazer. Mas quando a ressurreição ela vem sobre a nossa vida, ela vem para trazer sobre nós um propósito. Aí é importante cada um de nós entendermos qual é o propósito de Deus na minha vida e o propósito da minha vida em Cristo Jesus. Pastor, eu queria saber, eu estou tentando entender até hoje, não consegui entender. Se eu puder te ajudar, eu estou à sua disposição para conversar com você e te conduzir aí, para de repente você não ficar sem um direcionamento dentro do propósito de Deus para a sua vida. Mas é certo que todos nós temos um propósito. Há um propósito em cada vida. Há um propósito na vida do Tom, há um propósito. Mas há um propósito na vida da Rosiane. Há um propósito na vida, eu não gravei o nome do neném ainda, Heitor. Há um propósito na vida do Heitor. E há um propósito na vida da Karine. E há um propósito na vida do Manuel. E há um propósito na vida do Romildo. Estou falando certo? Romildo. Há um propósito. Há um propósito na vida de cada um dos que estão aqui. E há um propósito na vida de quem está online. O problema é quando eu não quero viver o propósito que Deus tem para a minha vida. O problema é quando eu permito que o meu eu, que a minha vontade, que o meu umbigo seja maior do que o propósito de Deus estabelecido sobre a minha vida. E assim eu começo a relutar, e assim eu começo simplesmente querer confrontar o propósito. Então, primeira coisa, irmão, para a gente pensar, o propósito. A ressurreição, ela traz sobre nós um propósito. Romanos 6,4, Vitor. Romanos capítulo 6, verso de número 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, ou para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esse é um ponto-chave importante que muitas pessoas têm dificuldade para entender. Tem gente que diz assim, me perdoe o trocadilho que eu vou fazer. Mas tem gente que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou vivendo assim e vou morrer assim, eu sou Gabriela. Com todo perdão, se tiver alguma Gabriela entre nós, não estou aqui para trazer nenhum tipo de... Mas é a música, e a música fala disso daí. Tem gente que é assim. A pessoa, ela reluta com o propósito, ela fala, eu sou assim, e eu não quero saber de mudança, eu não quero saber de transformação, e eu não quero, esse é meu jeitão.
Acontece que o nosso jeitão ele vai sendo moldado por Cristo. Acontece que o nosso jeitão ele vai sendo lapidado, a não ser que eu escolha ser desobediente à voz do Espírito na minha vida. Agora, a partir do momento que eu tomo a decisão, não, Deus, agora eu estou em Cristo, eu quero viver para Cristo, agora eu quero ser uma nova pessoa em Cristo, a palavra de Deus está sobre a minha vida, e o que tem poder sobre a minha vida é a palavra, e a palavra diz, para que vivamos o quê? Uma vida nova. É a palavra. Vivamos uma vida nova. Há um propósito. Há um propósito. Então nós temos que entender, que aprender e que aceitar. Nos submeter, nos sujeitar. Eu não sei como que você está aqui. Eu não sei qual que é a sua rotina. Eu não sei qual que é o seu dia a dia. Mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. E através da sua vida. Não estou aqui dizendo que pode ser que seja. Mas eu não estou afirmando isso. Porque exige uma série de outras questões para se entender. Eu não estou dizendo que você vai ter que ser um pregador. Que você vai ter que ser um pastor ou uma pastora. Não estou falando isso. Mas é colocar a sua vida à disposição de Cristo. É viver o propósito. Inclusive falei de manhã do João Paulo e da Érica, da célula que está na condução deles, e aí tem um grupo que participa junto da célula, deles entenderem o propósito da célula, que não é ficar reunindo aquele grupinho de amigo ou de família, para ficar conversando, comendo salgadinho, bebendo Coca-Cola, e acabou cada um para sua casa e tchau e benção. Esse não é o propósito. A igreja tem que entender o propósito da célula. Está aqui, falei com todo respeito, Manuel, Romildo, Karine, com todo respeito. Mas hoje eles lutam. Hoje eles lutam para vencer vícios. Hoje eles lutam. Quem conhece sabe que eles vão para lá, vão para cá, vão para colar. Cada dia está rodando, roda igual, nota de 2, né? Para tudo quanto é lado. Estão aí lutando. Sexta-feira estavam aqui junto no culto. Nos sábados eles vão junto para a célula. Estão sendo buscados, ajudados, orientados. Então há um propósito sendo cumprido. Através da vida do João, através da vida da Érica, através da célula, de ajudar e dar a eles uma oportunidade de uma nova vida. Ontem eles estavam juntos aí, sentados de maneira digna, junto com todos os demais irmãos, participando do jantar, da confraternização. Para eles poderem entender que há um propósito na vida deles também, e há a oportunidade de uma nova vida. Ajuda para isso eles estão tendo. E eu entendo que esse é o propósito da igreja. É ir, ajudar, é estender a mão, é pegar na mão das pessoas, é conversar, é muitas vezes, quando até está tendo algum tipo de dificuldade, saber ser tolerante. É o propósito da igreja. Essa igreja tem um propósito. Agora, eu posso relutar com o propósito. Eu posso querer que essa igreja ela não seja uma igreja que está aberta para estender a mão ao perdido. E lutar para que seja a igreja da minha família. E lutar para que seja a igreja do meu amiguinho, da minha amiguinha. E a gente só fica aqui, um grupo de amiguinho e de amiguinha, um grupo de familiar que não sai disso. E que não vai chegar em lugar nenhum. Eu posso lutar com o propósito. O propósito divino, e nós estamos falando de Páscoa. Você vê que Páscoa é chocolate? É chocolate, mas não é só chocolate, porque o chocolate é o comercial, e o comercial ele é uma outra história. A Páscoa ela fala de viver uma nova vida. A Páscoa ela fala da ressurreição. A Páscoa ela fala de pegar aquilo ou aquele que estava morto e passar pelo processo da ressurreição. Isso é entender o cristianismo. Isso é entender que aqueles outros tantos líderes morreram, foram enterrados e estão enterrados até hoje. Enquanto que o nosso líder, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está aqui conosco nessa noite, tentando de alguma forma conversar conosco e dizer: há um propósito na sua vida, há um propósito nessa igreja. Outro texto, Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
O que Deus preparou antes para nós praticarmos? O quê? Pronto. Pronto. O problema é que a Bíblia, ela confronta. Deus me chamou para boa obra, mas eu não quero fazer nada. Deus me chamou para estender a mão, mas eu não quero estender a mão. Deus me chamou para ajudar, mas eu não quero ajudar. Deus me chamou para pegar alguém, carregar alguém no colo, mas eu não quero pegar alguém e carregar alguém no colo. E com isso eu vou relutando com a palavra. Mas o poder da ressurreição traz sobre a nossa vida essa capacidade. A capacidade para que possamos realizar boas obras. Repete comigo assim, ó. O poder da ressurreição faz com que eu viva o propósito divino para a minha vida. É isso, é pensar e é entender. É saber, opa, pera lá, Deus conta comigo. O meu pastor conta comigo. Meu líder de grupo, de célula ou de departamento conta comigo. O bairro conta comigo. Meu familiar, meu amigo, minha amiga conta comigo. Meu patrão, minha patroa, meu colega de trabalho conta comigo. Porque há um propósito sobre a minha vida. E eu não vou fugir do propósito. Qual que é o propósito? Entre tantas situações, o propósito é nos levar a praticarmos boas obras. O propósito é nos levar a ajudarmos pessoas, a fazermos aquilo que Deus tem marcado na vida de cada um dos irmãos. Segundo ponto, para nós pensarmos aqui dentro da ressurreição. Primeiro ponto vai falar da ressurreição, trazer sobre a nossa vida o poder para vivermos o propósito. Segundo ponto, ele nos dá esperança em meio à dificuldade, em meio à dor. A ressurreição, ela traz sobre nós. Jesus ficou enterrado, sim ou não? Deixa eu formular melhor a pergunta, que aí você não vai responder, né? Jesus passou algum tempo na sepultura, sim ou não? Sim, 3 dias. Foram tempos de dor, sim ou não? Sim. Tempo de sofrimento e de tristeza, sim ou não? Mas a Bíblia diz que no 3º dia, as Marias foram até a sepultura, e chegando na sepultura, a sepultura estava vazia. E elas perguntaram ao capelão, ou ao jardineiro, que elas entenderam que fosse, onde está o mestre? Onde o senhor colocou ele? E ele fala o quê? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus estava com isso dizendo assim, ó, eu fiquei na sepultura 3 dias, mas no 3º dia eu ressuscitei. Isso ensina para nós. João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso aí ensina para nós que qualquer um de nós podemos passar por dificuldade. Não estamos imunes, não estamos ilesos da dificuldade. Mas a dificuldade na vida do crente, ela é passageira. Ela é passageira. Ela tem dia para começar, mas ela também tem dia para terminar. Talvez você veio para cá e você está vivendo um momento difícil. Momento difícil talvez no casamento. Momento difícil talvez com a família. Momento difícil emocionalmente falando. Talvez você está vivendo um momento difícil fisicamente falando. Talvez você está vivendo um momento difícil financeiramente falando. Talvez algum momento difícil dentro de alguma outra área da sua vida que eu não citei, mas você sabe, é um momento difícil que você está passando, e eu tenho uma boa notícia para te dar no domingo de Páscoa. É momentâneo, é passageiro, vai passar. Quem garante, pastor? O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição está sobre a vida daquele que segue aquele que ressuscitou. Você segue Jesus? Sim ou não? Eita, meia dúzia segue. Você segue a Jesus? Sim ou não? Então, se você segue a Jesus, esse poder está sobre a sua vida. Pastor, eu vim para cá hoje. Olha, falar a verdade para o senhor, eu vim para cá, mas estou passando por um momento tão assim que eu não sei nem como que eu consegui chegar. A Bíblia diz, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem. Segundo aos Coríntios 4:14.
Segunda aos Coríntios 4,14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha lá, aquele que ressuscitou a Jesus, ele vai fazer o que conosco? Ressuscitar. É o poder da ressurreição, que muitas vezes nós não damos o devido valor. Eu falei, na quarta-feira que passou, conversei com os irmãos falando um pouco a respeito do sangue, do Espírito e da palavra. Que muitas vezes a pessoa ela não valoriza o sangue de Jesus, mas é o sangue que purifica do pecado. Se não tiver perdão de pecado, não tem resposta de oração. É o sangue, tem que valorizar o sangue. O sangue foi derramado para trazer perdão de pecado. Muitas vezes a pessoa não valoriza a vida com o Espírito Santo, a intimidade, a proximidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a verdade, é o Espírito Santo que traz o consolo, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus dentro de nós. Mas tem gente que assim, são questões que nós precisamos parar e pensar. Pensamos também na quarta-feira que passou sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tem gente que não valoriza a palavra, mas a palavra que nos dá força. Pensamos disso inclusive na sexta-feira de manhã. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que vai nos dar condições de vivermos avançando e não esmorecermos na caminhada de fé, tá? Então aqui está uma outra palavra que para o cristão precisa ser valorizada. Aqui está uma outra palavra que para o cristão tem que ser vivida dia após dia. E está na Bíblia. Eu estou lendo com você o que está na Bíblia. Eu não estou falando o que eu acho. O que eu acho, nem a Márcia muitas vezes ela quer saber o que eu acho. Agora, o que está na Bíblia, a pessoa que não quiser ficar com o que está na Bíblia, aí ela responde por si. Está na Bíblia. O poder da ressurreição está sobre a nossa vida. E está aqui, ó. Com Jesus nos apresentará o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará. Está sobre nós o poder da ressurreição. Então a ressurreição é uma realidade já. Onde você tem ou tinha pessoas com sonhos que haviam morrido e foram ressuscitados. Você tinha pessoas que tinham situações dentro da vida, dentro das várias áreas da vida, que estavam mortas e foram ressuscitadas. Nós temos, tá? Então, primeiro ponto, só para recapitular e ir para o final. Primeiro ponto, o poder da ressurreição traz sobre a nossa vida o propósito divino. Vivamos o propósito divino. O segundo ponto, fala que as dificuldades na vida de quem está debaixo do poder da ressurreição, as dificuldades elas são passageiras. Terceiro ponto e último ponto da nossa reflexão, o poder da ressurreição, ele nos dá a condição de sermos testemunhas, de testemunharmos e de dizermos. Você cansa de me ouvir falar, né? E não tem problema. Você ora ou para Deus me levar para o céu, ou para Deus me levar para qualquer outro lado da cidade, do estado, do país ou do mundo, ou você fica firme e forte comigo gravando. Quantas vezes você já ouviu e ainda vai me ouvir dizer que eu era pingaiada e Jesus me libertou? Você nem sabe mais quantas vezes, não é? Por quê? Porque é meu testemunho, ou é uma parte do meu testemunho. E eu não tenho vergonha de falar do meu testemunho. Eu não tenho, eu falo. Eu acho importante falar. Para aquele rapaz que foi levado até Jesus numa maca, Jesus fala para ele, levanta, pega a sua cama e anda. Jesus estava dizendo, você agora tem um testemunho. Até onde a maca te levava, aonde alguém pela bondade permitia carregando a maca. Mas agora você carrega a maca. E onde você vai, as pessoas vão olhar e vão dizer, e essa maca na sua mão? Os nossos testemunhos. Tem gente que não valoriza o testemunho. Tem gente que fala, não gosto nem de lembrar. Eu não gosto de lembrar daquilo que eu vivi, no sentido de querer voltar atrás. Mas eu gosto de lembrar que aonde eu vivi, de onde eu vivi, Jesus me tirou. Eu, com o meu testemunho, está aí para ser contado. Esses dias eu falei, a turma acha que eu falo brincando. Mas eu não falo brincando, eu falo sério. É que a situação ela é cômica, que eu era nóia.
noia de leite condensado. E Jesus me libertou do leite condensado. Eu mamava na lata do leite condensado. Eu mamava, era uma por dia. Tá aí a Márcia, para testemunhar. Fui liberto ou não fui, Márcia? Fala a verdade. Fui? Fui mesmo. Fui. Então, tem uma latinha, uma caixinha de leite condensado lá em casa, que chegou no começo do mês. Já tá, e a Vânia já está com esse zoião regalado aí, que a Vânia é nóia de leite condensado, que eu sei. Tem mais alguém que é nóia de leite condensado aí? Deixa eu ver. Quem que tem coragem de levantar a mão? O Patrick, olha lá, o Pablo, a Luciene, a Bruna. Começa a manifestar aí, ó. Quem aí gosta de leite condensado? Deixa eu ver. Pode manifestar. Olha lá. Aí eu falo, você acha que eu estou brincando? Fala, pastor é tonto, né? Ficar falando essas coisas. Não, não, isso aí é um testemunho. Eu estava a um passo de ter que tomar remédio para diabetes. E quem luta com a diabetes sabe o que é. O meu pai falava, diabetes, ó, já é do diabo, filha do diabo, diabetes. Meu pai falava assim. Quem tem e quem luta com a diabetes sabe. Qualquer pessoa que precisa passar por qualquer procedimento, se tem diabetes, é assim, ó, é algo terrível. Tá aí o Samuel, que é da área da saúde, e pode falar melhor do que eu, a Cristiane, que tá lá no fundo também da área da saúde, pode falar melhor do que eu, muito melhor do que eu. Né? Então, eu falo, não é que eu estou aqui para ficar brincando, eu não estou brincando, embora eu acabe brincando com a situação. Às vezes a gente pensa que uma coisa boba, isso é bobeira, isso é tontice. Não, não é. É o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Dos vídeos que eu indiquei para você assistir do Patrick, ele fala da pornografia. Tem um vídeo que ele fala da pornografia, de vencer a pornografia. Tem gente que não consegue vencer a pornografia. Eu teria casos aqui para contar, mas não vou contar. Outro dia eu conto, se Deus assim me inspirar para contar. Mas tem muitas situações assim, de gente casada que luta com a pornografia. Luta. Então, ó, terceiro ponto, o poder da ressurreição nos dá condições de testemunhar. Bíblia, Vitor, Mateus 28, 6 e 7. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa, olha lá, vão depressa, digam, testemunhe, conte aos discípulos a respeito dele. Ele ressuscitou dentre os mortos. Verso 7 e verso 6 e 7, isso. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pronto, está aí, não adianta ir cega ali. Testemunhar, é contar. A igreja perdeu o costume de contar o que Deus fez na vida dela. A igreja gosta de contar que comprou casa, e não é errado contar que comprou casa, irmão. É bom contar que comprou casa. A igreja gosta de contar que comprou ou trocou de carro, e é bom comprar ou trocar de carro. Não me interprete mal. As bênçãos financeiras, as bênçãos profissionais, elas são bênçãos e devem ser contadas. Mas quanta coisa Deus fez na nossa vida, que muitas vezes nós não falamos. Você quer ver? Tem alguém aqui que fumava e não fuma mais? Não fuma mais. Levante a mão. Você que fumava e não fuma mais. Olha aí, ó. Um número de... Alguém aqui que bebia e não bebe mais. Não bebe mais, não vale beber. Pronto. Tem alguém aqui que tinha dificuldade com pornografia e venceu a pornografia? Só eu. Eu e o João. Mais ninguém. Tá bom. O Rian também. Tá bom. Ok. Tem alguém aqui que contava mentira e agora não conta mentira mais? Agora não conta mentira. Pastor, eu ainda estou contando umas mentiras. Não dá para levantar a mão ainda. Pela fé, logo, logo eu levanto minha mão. Você vê quanta coisa que a gente... Alguém aqui que falava da vida dos outros. Gostava de ficar fofocando.
Gostava de que, você viu? Olha lá, fulana lá, tá, já vai, já vai aprontar. Alguém aqui? Mas hoje não faz mais. Foi liberto, ninguém vai levantar a mão, né? Ninguém, eu sei. O povo que fazia fofoca veio tudo de manhã. Quanta coisa Deus fez na nossa vida, irmão. E deve ser contado. E deve ser falado. Cada vitória, assim, cada pequena vitória que nós alcançamos deve ser falado, deve ser explicado, deve ser mostrado. As pessoas precisam saber. Ô, Vitor, nem está no esboço aqui, mas eu vou ler com você. Filipenses 1,6. Se eu não estiver enganado, é isso. Filipenses 1,6. Por que nós devemos contar cada uma das respostas que vão chegando? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele fez o quê? Ele começou a boa obra em vocês. Ele vai o quê? Se ele vai completar, significa que ele ainda não completou. Nós estamos em obra. Por isso que não é feio, não é errado. Eu ainda conto umas mentiras de vez em quando. Está tudo bem. Já diminuiu pelo menos? Não estou dizendo que é para mentir, mas já diminuiu. Diminuir, pastor. Nossa, não tem nem comparação. Ótimo, está em obra. Daqui a pouco não tem mais mentira nenhuma para contar. Falava palavrão, agora não fala mais. Brigava, era aquela pessoa briguenta, encrenqueira. Agora é testemunho. E Deus vai trabalhando na nossa vida, e Deus vai nos moldando, e Deus vai lapidando. Então vamos recapitular para finalizar: orar, cantar e ir embora para casa? Primeiro, o poder da ressurreição, ele traz sobre a nossa vida o quê? O propósito. Repete comigo: propósito. Segundo, o poder da ressurreição faz com que as dificuldades que nós enfrentemos, elas sejam dificuldades passageiras. Terceiro, o poder da ressurreição faz com que nós tenhamos testemunho para contar. Testemunho. E assim, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a felicidade de vivermos a Páscoa todos os dias. Porque a Páscoa não é só no domingo. Lembra que eu comecei a conversa falando disso? Viver o propósito de Deus não é só no domingo. E tem gente que passa o ano inteiro sendo assistente do Satanás, aí na Semana Santa a pessoa, agora eu estou... Não é desse jeito. É uma vida com propósito o ano inteiro. O ano inteiro. A Páscoa, ela faz com que nós entendamos que as dificuldades são passageiras o ano inteiro. A Páscoa faz com que nós contemos o nosso testemunho o ano inteiro. Porque o ano inteiro Deus está trabalhando na nossa vida. Fique em pé, por favor, que eu quero, nesse momento, orar com você. Eu acredito que eu não vou pedir demais. Se para você for demais, você fique no seu lugar e não vai ter problema nenhum. Mas se você pode, você que assim, pastor, eu preciso disso que o senhor falou. Eu estou tendo dificuldade para administrar a minha vida. Eu preciso viver o propósito. Eu nem sei qual é o propósito. Eu estou fora do propósito. Eu quero que você, que tem alguma questão relacionada ao propósito, saia do lugar e venha para frente. Eu quero que você que está passando por um momento difícil, um momento adverso, você que está enfrentando uma situação assim complicada e parece que não vai acabar nunca, saia do seu lugar e venha para frente. Eu quero que você que não consegue contar do testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida, saia do seu lugar e venha para frente. E eu quero que você que precisa que algo aconteça na sua vida, alguma ressurreição. Pastor, o meu sonho morreu. Pastor, o meu casamento morreu. Pastor, a minha amizade morreu. Pastor, o meu ministério morreu. Pastor, o meu chamado morreu. Você que quer que algo seja ressuscitado na sua vida, saia do seu lugar e venha para frente, que eu quero orar com você. Mas seja sincero com você. Pastor, eu quero que algo aconteça na minha vida. Eu quero sim. Eu estou aqui no domingo de Páscoa.
para receber algo novo na minha vida. E o poder da ressurreição, ele está aqui. É o que faz a diferença na nossa vida. O poder da ressurreição. Os outros seguidores dos outros líderes, eles não podem dizer: o nosso líder ressuscitou, porque o líder deles morreu e está enterrado. Nós podemos dizer: o nosso líder ressuscitou, e o poder da ressurreição dele está sobre a nossa vida. Então, muita coisa pode acontecer na vida de alguém que está em Cristo Jesus. Vamos orar? Leve seu pensamento a Deus. Já pode ficar com fundo musical daquilo que vocês vão cantar junto, tá bom? E aí eu quero orar com você. Quero orar com você que ficou no seu lugar. Quero orar com você que está aí através da transmissão participando conosco nessa noite. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, querido e santo. Meu Deus poderoso. O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós está passando nesses dias. O Senhor sabe. O Senhor sabe aqueles que estão andando fora do propósito. O Senhor sabe daqueles que estão encontrando dificuldade para vencer a dificuldade. O Senhor sabe daqueles que estão tendo dificuldade para entender que o testemunho, ele está sobre a vida deles, ou seja, o testemunho é a vitória sobre algo que eles estavam enfrentando. E assim eu oro com esse povo, eu oro por aqueles que precisam que algo seja ressuscitado na vida deles. Talvez uma amizade, talvez um sonho, talvez um relacionamento, talvez algo relacionado na área espiritual, emocional, sentimental. Meu Deus, que o poder da ressurreição seja manifesto nesse lugar. Agora vai tocando nessas vidas, vai tocando, meu Deus, dando a essas pessoas condição de viver uma nova vida em Cristo, para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo nome. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Deus, eu fico muito agradecido, porque o poder da ressurreição está sobre a minha vida, e eu sei que eu terei milagres e respostas para contar em nome de Jesus. Bate palma, vamos cantar, vamos embora.